ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero chamar você para conhecer uma expressão muito curiosa do mercado de consumo, em especial focado nas mulheres. É a chamada Pink Tax. Você já ouviu falar em Pink Tax? Em português, se a gente traduzir essa expressão, nós vamos falar que seria a taxa rosa. Esse nome, na verdade, ele é dado para essa diferença de valor que existe entre os produtos femininos e os produtos masculinos. A gente sabe que as mulheres elas ainda têm, e espero que essa realidade mude em breve, a remuneração menor do que a dos homens, né? Um estudo recente feito aqui no Brasil demonstra que mulheres que ocupam cargos idênticos aos homens ainda ganham 30% a menos do que os homens. Mesmo com essa remuneração menor, se verifica que as consumidoras mulheres pagam mais caro por produtos que são idênticos aos dos homens, roupas, artigos de higiene, enfim. Quando você fala em lâmina, por exemplo, lâmina de barbear, porque em tese o homem se barbeia, né? A mulher se depila, mas a lâmina é a mesma, chega a ser o dobro do valor. Então, esses itens que são em comum, normalmente tem um valor maior. E quando a gente parte para a análise dos produtos que são essencialmente femininos, como, por exemplo, absorvente, situações que só a mulher utiliza, sutiã, por exemplo, nós temos aí altas taxas de tributação, inclusive, e não só de valores diferenciados. Então, de acordo com uma pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo, esses produtos rosas, né, ou produtos que tenham uma embalagem com personagens femininos, custam em média 12,3% a mais que os mesmos produtos voltados para o público masculino. Ainda nesse estudo foi verificado que as roupas de bebê femininas são 20% mais caras do que as roupas de bebê para o público masculino. Essa desigualdade da cobrança entre valores, além de ser uma questão que fere um princípio básico do direito do consumidor, que é o igual tratamento, ainda fere o próprio artigo 5º da Constituição, quando nós temos situações não só voltadas para questões de tratamento igualitário de gênero, como para outros tipos de tratamento igualitário. E mais, isso reflete também na tributação, porque produtos mais caros, às vezes, têm tributação maior. Existem alguns projetos de lei aqui no Brasil, que a gente espera que um dia passe, para isentar, por exemplo, alguns produtos tipicamente femininos de tributação, como, por exemplo, os absorventes higiênicos. Isso é uma questão interessante, né? Seria uma vitória para o público feminino e seria também uma forma da gente fazer com que a isonomia passasse a fazer parte, porque afinal de contas, se o público feminino ainda ganha menos do que os homens, não faz sentido que nós mulheres paguemos mais caro por produtos idênticos. Esta é uma realidade que não acontece apenas no Brasil, nós temos essa realidade no mundo todo, a França estuda isso, a Alemanha estuda isso, e lá se verifica altas taxas de diferença entre os produtos, né, 19%, 20%. Então, isso não é um fenômeno tipicamente brasileiro. O que eu quero com essa mensagem é lembrar vocês que essas diferentes problemáticas que são envolvidas por a gente ser mulher acaba fazendo com que a gente tenha aí que reagir a esse mercado. Então, não é porque tem uma... Por exemplo, eu tenho uma situação curiosa que eu estava vendo nesse estudo da SPM, que é o Advil. Simplesmente por ele ter Advil mulher para a época de cólicas menstruais e tudo mais, custa quase 20% a mais do que o Advil, que tem a mesma composição, mas que não tem a embalagem cor-de-rosa. Então a gente tem que ficar atento a isso, tem que fazer pesquisa de preço, verificar o conteúdo, para que a gente não seja aí cada vez mais engolido pelo mercado de consumo que usa tantas estratégias para que a gente sempre pague mais caro, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aqui no canal Direito com Elas. Obrigada pela sua participação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.